Olá pessoal, sou Maciel Silva e nós estamos começando agora mais uma live pelo canal do YouTube Claudionor Machado. Desta feita com a terceira parte daquela live, não está escrito na Bíblia, isso mesmo, não está escrito na Bíblia. E já queremos agradecer a todos que participaram ao vivo da última live, a todos que assistindo depois, comentaram, deixaram lá suas opiniões. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. Já estou vendo aqui Leila Brotas. Leila Brotas, Leila, agente de saúde, presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde. Leila, e é daquelas, boa tarde, presidente chata, viu? Daquela que batalha com o prefeito pelo direito da classe. Tudo bom, Leila? Um abraço. Um abraço, Leila. Deus abençoe, E muito obrigado pela tua presença. Como falamos, estamos dando prosseguimento. Aqui ao meu lado, Claudionor Machado, Ao vivo e em cores. Ao viver cores. Manda um abraço logo aí para o irmão Josué Caldas. Sim, um abraço para o irmão Josué Caldas, Deus abençoe. Esse trabalho, Claudionor, tem dado resultado. Muitas pessoas têm nos procurado, várias pessoas têm procurado a gente, assim como tem procurado você também. E tem visto coisa, Claudionor, que eu não tinha visto antes, acreditando que determinadas coisas estavam escritas na Bíblia e não estavam. Lembrando que a gente não tem aqui a intenção de criticar até a nossa forma descontraída de falar. E nem de inventar a roda. Nem de inventar. Nós estamos aqui com o objetivo de informar, de trazer conhecimento para os irmãos, para que a gente não coma, como diz lá em Alagoas, qualquer gato coisa por lebre. Tem coisas, Claudionor, tem coisas que assim, que alguns pregadores falam, a gente entende que até por falta de conhecimento, alguns irmãos também, que ouvem alguns pregadores falar, não são como os bereanos, não pesquisam, então por falta de conhecimento, repetem. Tem coisas que eu digo que não afeta tanto o nosso conhecimento, mas temos cuidado. Tem coisas que beira heresia. Então temos cuidado com isso, tá certo? Claudionor, e aí, tudo em paz? Gente, Pai do Senhor, tudo em paz, graças a Deus, tudo bem. A gente tem o incentivo de vocês que estão nos acompanhando e que pedem para nós continuarmos. Já tem outras coisas em mente, tem parábolas em mente, tem o Sermão do Monte em mente, tem um bocado de coisa, tem resumo de livro inteiro, o livro tal da Bíblia inteiro em mente, tem a ligação desse texto com aquele texto. Nós estamos batalhando para fazer isso descontraídamente. Inclusive tem alguns obreiros que trazem algumas mensagens top, como a de ontem à noite. Ontem à noite nós vimos uma mensagem muito boa. E se o obreiro me autorizar, eu quero replicar aquela mensagem aqui, com as minhas palavras, é lógico, mas a ideologia da mensagem é dele. Então, o nosso objetivo é trazer para vocês alguma coisa bíblica. Nós percebemos que pessoas estão sendo abençoadas com isso, então nós queremos fazer. Já está por ali, irmão Gerson. Pai do Senhor, irmão Gerson, Deus te abençoe. E nós vamos aqui entrar no assunto. Nós pensamos que ia ser rápido, ia ser numa live só, já fizemos duas e ainda está sobrando assunto para uma terceira live e talvez para uma quarta ainda. E a gente vai conversando, até durante a live vem coisas e a gente diz, não, vamos deixar para depois anotar e a gente termina esquecendo. Tem umas coisas que nós comentamos aqui em off que até agora nós não anotamos ainda. Então nós comentamos a última, só para fazer uma ligação, ao item de número 26, que diz que Deus cegou os entendimentos dos incrédulos. E nós mostramos que não, os incrédulos continuam aí super inteligentes, continuam criando coisas que vêm favorecendo tanto a humanidade quanto a si próprios, na área da medicina, da tecnologia, da biotecnologia e assim por diante. Mas o príncipe deste mundo, sim, ele cegou o entendimento para que não creiam em Deus, não creiam no Evangelho, não creiam em Cristo. E nós agora haveremos de entrar no número 27
que Marcel vai ler para nós agora e nós vamos começar a explicar o número 27. Vai lá, Marcel. Claudionor, não está escrito na Bíblia que o amor encobre uma multidão de pecados ou que quem ganha alma encobre uma multidão de pecados. Rapaz, já leram isso? Que o amor encobre uma multidão de pecados? Que às vezes a pessoa... A questão aqui é o pecado. E o pecado existe, ponto final. O pecado está presente. Mas se você ama alguém... Já viu aquele ditado que diz que os amigos a lei, aos inimigos rigores da lei? Os amigos, aos amigos a lei, aos inimigos rigores da lei. Então a gente chega para o amigo e por amor a gente pega a situação dele e a gente camufla, deixa ela meio mocada, como diz alguns por ali. Mas na realidade não é isso que a Bíblia diz, né? E eu acho que o erro aí, Claudionor, é mais uma questão de português. Certo. Né? É um erro de português, que muda todo o sentido do que a palavra de Deus está dizendo. Né? Se você abrir a Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 4 e o versículo 8, você vai encontrar algo parecido. Não vai encontrar que o amor encobre a multidão de pecados. Você vai encontrar que o amor cobrirá... Não, tem uma coisa errada aqui. Cobrirá. O amor cobrirá. Que não é encobre. É o amor cobre. É o amor alcança uma multidão de pecados. Porque alguém pensa que por amor alguém deve encobrir. Encobrir é jogar debaixo do tapete. Deixar ali mocado para que ninguém saiba, né? Ocultar. Né? E você já observou que por amor um amigo leva outro a julgamento? Já pensou nisso? Deixa eu te explicar. Presbítero Israel dos Santos, que hoje está morando lá em Palmas, se ele acompanhar esse vídeo, a paz do Senhor, Deus o abençoe. Israel está em Palmas? Israel está em Palmas. Israel está com a sorveteria lá em Palmas. Oh, glória. Tá? Quando nós cuidamos da congregação da Agronol entre os anos 2002 a 2004, certa vez ele falou para mim que queria ser amigo do pior inimigo quando este estivesse certo, e inimigo do melhor amigo quando este estivesse errado. É uma dinâmica verdadeira. E o amigo não encobre uma multidão de pecados. Ele pode até ajudar a resolver o problema, não encobrir. Isso porque também está no Salmo 32, que bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. O cobertura ali é alcance, cujo pecado é alcançado, que o pecado não fica, como é que eu vou dizer, causando seus efeitos. Pensa aí alguma coisa que fede. Eu vou usar um exemplo aqui meio chulo. Quando o povo veio do Egito, no deserto, Deus orientou que o povo, quando quisesse fazer alguma necessidade fisiológica, observasse o sentido do vento e fosse a favor do vento, não contra o vento, mas a favor do vento. Lá fora do arraial eles meio que cavassem, como um gato, fizessem ali suas necessidades e depois cobrissem. Por quê? Porque aquilo fede. Então o pecado, quando o pecado é perdoado, quando o pecado é confessado conforme o Salmo 32, a transgressão é perdoada e o efeito disso aí é resolvido, é coberto, não é encoberto, porque aí levaria o camarada a ser conivente. Para o melhor entendimento, até, Claudionor, o versículo completo diz assim: antes de tudo, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Né? A Bíblia vem falando nesse sentido, dando sequência aí, no mesmo Salmo 32, o verso de número 5 diz: confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri, não escondi sorrateiramente a minha maldade, eu abri a minha maldade. Então, lá no Salmo ele leva o homem à confissão de pecado. Quando você vai para a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 20, você tem assim no texto: saiba, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados, ou seja, os efeitos. Porque a gente sabe que
existem pessoas que, infelizmente, se perdem depois de cometer uma falha. Mas existem pessoas que, depois de uma falha, você recupera ela, você recupera a família, você evita que coisas piores aconteçam sem precisar encobrir. Porque quando o pecado ele é encoberto, ele não é tratado. O pecado encoberto não é tratado. E uma doença não tratada, a tendência é ela se agravar mais ainda, né? E a ideia aqui do pecado coberto pelo amor, a ideia é perdão. Primeiro, está falando do pecado que ele é tratado, né? Ele é reconhecido como pecado. Como pecado, e ele é tratado. Porque sabe qual é o alcance dele, e aí agora procura o remédio correto, a dosagem correta daquele remédio. Isso. É isso aí. Então não está escrito que o pecado encobre, ou que o amor encobre uma multidão de pecados. Não está escrito isso na Bíblia. Pelo contrário, o amor ele alcança toda a abrangência do pecado, e é bom que entendamos isso aí até para não ensinarmos de forma errada na Bíblia e não queremos fazer conluio, né? E se por acaso você já encontrou alguém que diz que lhe ama, e ao invés de incentivar você a buscar o caminho do perdão do pecado, lhe ensinou o caminho de encobrir o pecado, sai fora. Essa pessoa não quer o seu bem. Irmão Gerson entrou nesse tanto ali, mandou a parte do Senhor para o irmão Gerson. Tati Moraes Furtado e outros mais. Deus abençoe. Vamos ao 28 aqui. Já estamos no 28 e ainda tem chão. São 30 e alguma coisa e falta alguns para a gente lembrar ainda. Olha, também não está escrito que os viciados não herdarão o reino de Deus. Olha que coisa complicada. Não parece que você já ouviu isso na igreja? Você já ouviu, que eu também já ouvi. Que o texto diz, ficarão de fora. Uma coisa que eu chamo é para que analisem o momento ou o contexto em que aquilo ali está escrito. Alguns textos são escritos, Wanda Sustori, seja bem-vinda. Alguns textos estão escritos baseados no tribunal de Cristo. Outros estão escritos baseados no juízo final. Outros estão escritos baseados no novo céu e na nova terra, que já é posterior ao juízo final. Então, nós precisamos, cada texto desse, analisar dentro do seu contexto para compreender. Ficarão de fora de quê? De uma festa? Ficarão de fora de umas bodas? Ficarão de fora do novo céu e da nova terra? Ficarão de fora de quê? E ali diz, os viciados não herdarão o reino de Deus. Esse texto não está escrito. Antes, em Jó, Antigo Testamento, livro poético, nós inclusive fizemos hoje leitura no livro de Jó, na leitura diária. Abra aí o YouTube e verifique que fizemos um comentário da leitura diária hoje em Jó. Jó 11:11 diz, Maciel? Segundo a tradução que nós temos ali, porque ele, Deus, conhece os homens vãos e vê o vício, e não o terá em consideração. Jó capítulo 11, versículo 11. Não entrarão no céu e na nova terra. Observe bem. Ficarão de fora os cães. Olha o texto que agora está em Apocalipse 22:15. Este é um texto de Jó 11:11. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras e todo aquele que ama ou pratica a mentira. É mentiroso, filho? É mentirosa? Lamento te dizer que ficarão de fora. Então, no texto do Novo Céu e da Nova Terra, não tem os viciados, mas Deus, ele conhece os homens vãos e vê o seu vício. Deus vê o vício dos homens vãos e não o terá em consideração. Ou seja, os homens vãos nem passam, não tem nem a cogitação de ir para o Novo Céu e para a Nova Terra. E dando sequência ali ao assunto, o texto diz que ficarão de fora, né? Vamos aí para a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10, que diz: Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E onde é que estão os viciados? Vocês estão entendendo? É lógico que um viciado, Deus nem considerará ele, está lá em Jó 11:11. Mas não está escrito que os viciados ficarão de fora.
E muita gente pode utilizar isso aí, como algumas religiões dizem que não se deve lançar as pérolas aos porcos. Ah, ele é um viciado, não prega para ele. Ela é uma prostituta, não prega para ele. Não está dito isso. E a questão do camarada ser ou não ser é momentânea. Alguém pode ter sido mentiroso ontem, ou pode ser mentiroso até o presente momento. Mas a partir de agora não é mais, porque Deus mudou. O Espírito Santo mudou. Paulo disse que aquele que roubava não rouba mais. Então aqui o texto bíblico não está se referindo aos viciados. Os vícios são citados somente lá em Jó. Mas aquele que aceita Jesus e muda de procedimento não é mais. Ponha isso na sua mente. Se você hoje é cristão e você ainda carrega sobre si o peso do vício que você tinha lá atrás, você não foi liberto. Porque quem é liberto não carrega a culpa sobre si. Aí tem algo que eu comentei aqui que diz, algumas versões de Bíblia trazem a expressão viciado em drogas, ou álcool, ou em bebidas, porém a questão de tradução, a Bíblia não diz, você vai encontrar no Novo Testamento que diz, lá onde diz bem assim, ó, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, aí uma versão vai dizer, nem os viciados em bebida, mas a expressão viciado é tradução de alguém. Então, nós já entendemos que quando Deus chama, esta pessoa deixa de ser viciada. Agora, se for, o Senhor nem o considerará, mas não está escrito na Bíblia que os viciados ficarão de fora. Não tem esse versículo. A relação dos ficaram de fora nós já citamos em Apocalipse e nós já citamos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. E é bom deixar, e eu quero replicar aqui as palavras do Claudionor. Isso aqui, irmão, não abre mão para alguém aí, algum desavisado, mal assombrado, usar isso aqui para dizer assim, então eu posso beber, eu posso fumar. Não. A questão é que o versículo não está na Bíblia, como alguém diz que está, né? Bem colocado. Alguém diz que está, não está escrito assim. Porém, nós sabemos que qualquer tipo de vício, ele é perigoso. Foi bom, Marcel, colocar isso aqui, porque quando nós estudamos direito, nós, na interpretação do texto legal, a gente aprende o que é números clausos e números apertos. Números clausos são exclusivamente aqueles ali. É isto, isto e isto. Ponto final. Não cabe mais nenhum. Números apertos. Aquilo ali é só exemplificativo. É o rol exemplificativo, não é o rol taxativo. Então aqui é lógico que um viciado, já falei, o viciado não vai herdar. Deus nem o considera. Volto lá para o texto de Jó 11:11. Deus nem o considera. Conhece os homens e os seus vícios e não os considerará. Mas não está escrito diretamente sobre o viciado, mas não dá direito também o viciado a querer se livrar disso aí, porque não se livra. Até porque, Claudio, a questão lá do viciado do livro de Jó, ele está mais relacionado, como em outras traduções a gente encontra, a iniquidade, a enganos, a pessoas que são viciadas em enganar, a praticar a iniquidade. Muito bem. Agora, nós entendemos, por exemplo, quando a Bíblia fala sobre os bêbados, um bêbado é alguém viciado em bebida. Né? E também até droga, irmão. Como é que vai colocar viciado em droga num período que a droga não existia? É lógico que você não deve ser viciado, nem deve fazer outras práticas. Dizem alguns que a diferença, eu espero que o que eu vou dizer aqui agora ajude alguns a interpretar e a viver melhor. A diferença entre o antídoto e o veneno é a dosagem. É a dosagem. Qualquer remédio. Vou dar um exemplo. Meu pai tinha dificuldade para dormir. Aí meu pai fez uma consulta. E a médica passou para ele um remédio. E meu pai dormiu. Mas gostou demais de dormir. Disse que passou a noite inteira. No outro dia estava suave. Sabe o que é que meu pai fez? Sim. Se automedicou, aumentou a dosagem. Ei, rapaz. Com quase 80 anos de idade, meu pai passou a sofrer apneia. Resultado, meu querido papai faleceu há 5, 6 anos. 9 anos. 9 anos. Já? 9 meu anos? pai faleceu, vai completar agora em março, 9 anos que meu pai faleceu. Então, tudo aquilo que nós temos, deve haver um controle. O erro não está nas coisas, está na utilização das coisas. O erro nunca vai estar no dinheiro. É no amor ao dinheiro que nós lemos. O erro nunca vai estar num objeto. Dá licença aqui. O erro nunca vai estar nesse aparelho aqui, O erro não é do aparelho. O erro é meu que faço uso do aparelho. Aí o texto bíblico vai dizer,
fiz um concerto com os meus olhos. Sou eu quem dirige os meus olhos. Logo, posso ver a droga. Vou entrar ela, vou me viciar. Então é aí onde está o autocontrole, que nós temos isso como fruto do Espírito, domínio próprio, lá em Gálatas 5:22. Isso. Certo? Vamos ao próximo? Olha, Claudio, o item 29 nos traz algo que... Você vai dizer que isso aí não está na Bíblia, não? Não está na Bíblia, não está escrito, não existe esse versículo. Fazer o bem sem olhar a quem. Mas, rapaz, não está escrito na Bíblia que deve fazer o bem sem olhar a quem? Não está escrito. Marcel, eu vou perguntar mais uma vez, quero que você responda com muita segurança. Não está escrito na Bíblia não está que escrito. deve fazer o bem sem olhar a quem, Marcel? Não está escrito. E aqui vai aquela questão. Uma coisa é a Bíblia diz, outra coisa é está escrito na Bíblia. O contexto, né? O contexto. O contexto até ensina você fazer o bem. A todos. Mas vamos lá. Vamos lá. A intenção aqui não é replicar. J. Marley, Deus abençoe, viu? Não é ir contra quem faz o bem. Pelo contrário. Apesar que alguns aí dizem que fora da caridade não há salvação, eu encontrei na Bíblia e entendi que fora de Jesus Cristo não há salvação, não da caridade. A caridade é uma obrigação. A Bíblia diz: comunicais com os santos nas vossas necessidades. Nós devemos ajudar os nossos irmãos. A igreja primitiva, quando o irmão José, cognominado Barnabé, filho da consolação, quando ele pegou sua fazenda, vendeu e repartiu entre os irmãos, aquilo houve um louvor da igreja. Então, ajudar, Edson Alves, seja bem-vindo, ajudar os demais, ajudar os outros é muito bom, mas não está escrito que fazer o bem sem olhar a quem. Como é que está escrito, Marcelo? Está escrito aos Gálatas capítulo 6, versículo 10. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente os domésticos da fé. Vocês já viram aquela pessoa que ajuda todo mundo, menos os da sua família? Vocês já viram aqueles que ajudam todo mundo, menos os da sua igreja? Tem até uma propaganda aí, eu não sei se é no Instagram, onde diz bem assim: se o seu amigo tem um mercado, você compra com ele. Se o teu amigo abrir um comércio, você compra com ele. Olha, irmão, é lógico. Por que não ajudar os domésticos da fé? Por que não ir no cabeleireiro da igreja? Né, irmão Paulo? Olha, meu desconto aí, viu? Agora, o outro lado da moeda é que os irmãos também têm que procurar se qualificar, tem que procurar prestar um serviço de qualidade, porque... E outra coisa, ser honesto, viu? Eu contratei um camarada aí para fazer um serviço para mim e vou lhe dizer, viu? Tá dando dor de cabeça? Não tá dando. Deus, graças a Deus, está tocando a vida dele para lá. Mas pense, olha, eu tô na mídia aqui, eu não vou dizer o que foi, mas eu me arrependi. E este aí eu tirei da minha lista. E irmão, eu não vou fazer com ele. Graças a Deus, a maioria dos meus serviços, marceneiro, carpinteiro, pintor, etc., é tudo gente crente, é tudo gente de confiança, mas alguns deixam a desejar. Então, não é que se deve fazer o bem a quem, deve fazer o bem a todos, especialmente os domésticos da fé. Os domésticos da fé. Mas Tiago ainda diz alguma coisa a esse respeito. Vamos ver o que Tiago diz, para a gente poder comentar. Tiago 4:17. Eu pensei que tinha colocado o texto aqui, mas não coloquei. Colocou. Quem sabe fazer o bem e não faz, comenta que está mais abaixo. Tá não, é para cima então. Tiago 4:17? Ali, ó, na linha está escrito que... quem sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Pronto. Então deve ser feito o bem a todos, e quem sabe fazer o bem e não faz, está cometendo pecado. Tem um outro texto, moço, tem um texto do Antigo Testamento. É uma obrigação, irmãos, fazer o bem é uma obrigação. Agora você tem que olhar, né? E tem situações, já pensou? Vou dar um exemplo aí. Deve fazer o bem sem olhar a quem? O camarada vem correndo e está precisando se homiziar. Eu vou usar a expressão homiziar, que a expressão homiziar ela está dentro de um contexto. Quem é da área policial já entendeu o que eu estou querendo dizer. O camarada vem correndo e precisa ser homiziado. Aí você vai, abre a porta da casa e bota ele para dentro. Ele está fugindo da polícia. Você fez o quê? Acobertou, você gerou um problema. O camarada está contando uma mentira
Ô William, pai do senhor William Santana, o camarada está contando uma mentira e precisa de um personagem para cobertar a mentira. Ele diz, não é, Marcelo? Ah, mas você está fazendo bem se você confirmar. Não é assim que funciona, não. Então, o bem deve ser feito a todos, especialmente aos domésticos da fé, mas deve-se olhar nas entrelinhas e circunstâncias. Então, não está escrito na Bíblia que se deve fazer o bem sem olhar a quem. Está escrito que o bem deve ser feito a todos, especialmente aos domésticos na fé, e que quem não faz o bem comete pecado. Gálatas 6:10, Tiago 4:17. Não é verdade, William? Já pensou, William? Qualquer pessoa que aparece assim, a gente tome? Não é bem assim. Minha mãe conta a história que uma vez, duas histórias semelhantes acontecidas com minha mãe. Um pessoal chegou na nossa casa precisando comer. Estava saindo do hospital, estava com fome, precisando comer. Minha mãe disse que tinha posto um tiquinho de comida que só dava para ela e para meu pai. Aí meu pai demorou a chegar e minha mãe ficou com vergonha daquele povo. Minha mãe orou e disse, eu vou dar comida a esse povo. Quando chegou lá, o tiquinho de comida que só dava para ela e para meu pai estava derramando na panela, que ela teve dificuldade para tirar a tampa da panela de pressão. Mas minha mãe conta também de uma certa vez que uma cigana, nada contra os ciganos, é uma história que minha mãe conta, chegou lá e botou ela para dar uns nós, uns negócios assim, amarra aqui, minha gajana, amarra aqui, e desamarrava aquele negócio e diz minha mãe que deu uma palavra de minha mãe, deu uma limpada na vista dela e, e levou um bocado de trem embora. Então, você deve saber a quem você abre a porta, e Provérbios é muito claro, cuide, né? E lembrando também ainda nessa linha, quando a gente for fazer o bem, primeiro tem que ter cuidado se é um bem mesmo que a gente está fazendo. Agora, quando você também fizer o bem, não espere recompensa. Se fizer o bem mostrando, olha bem, estou lhe fazendo, a Bíblia diz que é em secreto. Você faz aqui e a outra mão não fica nem sabendo. Porque fazer o bem sem olhar a quem, em partes é uma orientação boa. Em partes é uma orientação boa. Só não está na Bíblia. Só não está na Bíblia, sim. Né? Porque é o seguinte, tem gente que para fazer o bem só faz o bem a quem pode retribuir, Claudio. Né? Então temos cuidado. Temos uma outra aqui, deixa eu ver se comenta esse 30 aqui. Tá, vamos lá. É uma frase bonita. O número 30 aqui é uma frase bonita, gente. É um negócio assim top, mas não está na Bíblia. Eu já vi alguém dizendo que estava escrito na Bíblia. Mas não está. Não está na Bíblia, não. Não está escrito na Bíblia que Jesus é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o Deus dos deuses, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, está lá em Isaías 9:6. Ele tem o poder sobre a morte, ele cura as enfermidades. Em alguns casos ele percebeu que a pessoa não estava doente, era com demônio, expulsou o demônio e a pessoa desentortou a coluna. Em outros casos ele percebeu que a pessoa não tinha epilepsia, era demônio. Em outros casos ele chegou e viu que a pessoa não era louco, estava lá no cemitério, mas era demônio. É o endemoniado gadareno que dormia lá nos sepulcros. Então ele viu isso e viu também pessoas que eram doentes. Bartimeu e assim por diante. Claudio Lu, o que é que acontece, meus queridos telespectadores? Você que está ouvindo agora. Rapaz, foi forte, foi? Falou bonito. Não entendo bem, mas eu achei tão bonita essa palavra, é o que estou assistindo pela tela. E o que acontece? A Bíblia diz, como Claudio Lu se referiu, que Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando a Bíblia traz essa orientação para nós, ela está nos dando ali a ideia de que Jesus está acima de qualquer autoridade. Não existe rei maior do que Jesus. Não existe poderio, senhorio, autoridade maior do que Jesus. Jesus é o limite de toda autoridade. Alguns crentes e pregadores se aproveitam dessas expressões para criar chavões evangélicos para atiçar a euforia do povo. Então, olha, Jesus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele também é o médico dos médicos. Jesus é o pizzaiolo dos pizzaiolos. Jesus é o advogado dos advogados. Pronto, ele é o médico dos médicos. Ele pode fazer maravilhosamente acima daquilo que a gente pode imaginar. É tão interessante que Abraão é chamado de pai na fé, porque Abraão diz o seguinte, rapaz, se
eu oferecer meu filho em sacrifício, eu estou parafraseando, e meu filho se transformar em cinza, das cinzas Deus pode suscitar meu filho. Porque ele fez uma promessa. Exatamente, Abraão creu, então o Senhor quer que nós creiamos. Mas não está escrito na Bíblia que ele é o médico dos médicos, apesar dele ser o médico dos médicos. Então diga, Jesus é o médico dos médicos, mas não diga, como está escrito, ele é o médico dos médicos. Não está escrito. É que nós pegamos essa temática que nós estamos colocando aqui. E o William Santana está dizendo ali que ele também ajudou alguém, nessa de ajudar alguém sem olhar a quem, e tomou uma bomba. Ô William, eu tenho uns 5 exemplos, William, que se eu fosse registrar aqui, eu entregava os irmãos. Ainda ontem à noite, no final do culto, teve um irmão que... Tu estava bem do meu lado, é porque você não vai lembrar quem é. O irmão veio direto me cumprimentar e me cumprimentou e eu olhei assim, eu digo, Pai do Senhor, rapaz, Deus abençoe. Até quando a Bíblia diz, só um pouquinho, até quando a Bíblia diz que fazer o bem a todos, ela não tira a nossa responsabilidade de examinar a situação. Tá? Paulo diz que examinar é de tudo, né? Retende só o que é bom. Então, não está escrito que Jesus é o médico dos médicos, apesar dele ser. Deus te abençoe, William, pela participação. Porque os médicos tem médico. Vamos lá, babado da ciência, os médicos tem médico, né? Vamos lá. Mas tudo bem. 31. Ih, rapaz, esse daí... Essa é outra coisa que é verdade, mas não está escrito na Bíblia, não. Não está escrito na Bíblia, não. Mente vazia é oficina do diabo. Ah, voltando, no 30... Ah, irmão, por que vocês não citaram nenhum versículo nesse sentido? Não tem. Porque não tem. Nós pesquisamos, nós buscamos, mas não tem. Eu vou fazer o que? Eu vou inventar um versículo? Não, eu já disse. Alguém estava doente, era demônio. Alguém estava doente, ele curou. Ele ressuscitou. Mas não tem um versículo médico dos médicos, eu não vou inventar. Não agora, ele disse para Moisés, diz ao povo aí, eu sou o Senhor que te sara. Jeová Rafá? Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Deus da providência. Daqui a pouco eu busco e falo para vocês. Não tem na mente. Deus da providência é o Jiré. Jeová Jiré, então vai ser Jeová Rafá. Jeová Rafá, eu sou o Senhor que te sara. Pronto. O próximo aqui, gente, como o Marcel já disse, é que mente vazia é a oficina do diabo. A mente vazia é a oficina do diabo categoricamente. Mas não está escrito. Não está na Bíblia. Agora, é como eu li há um bom tempo atrás e eu guardei, diz assim, olha, sempre tem na igreja, às vezes no culto, irmão tá cheio, né? Tem essa frase? Irmão tá cheio, fulano tá cheio. Aí alguém disse uma frase, eu li, me chamou a atenção disso, gente. Você sempre está cheio. Ou de Deus, ou de você, ou do diabo. Mas você sempre está cheio. Será que é minha ideologia? Será que é Deus realmente está me fazendo sentir? Ou será que o inimigo está lá cutucando? Tem até uma ideia de um dualismo que eu não fecho com ela, que você sempre tem... William, da igreja, William. Ah, o teu é da igreja? O meu também, William. Mas deixa pra lá. Vai que o irmão tá assistindo aqui, aí ele se toca, mas eu não vou citar o nome dele, não. Então, existem pessoas que... Existe o pensamento dualismo que diz que você tem de um lado um anjinho e de um lado um demoninho que está assim, sabe? Sempre falando no ouvido, né? Não é bem assim. Você tem dentro de si as duas naturezas. O inimigo, ele não sabe o que você pensa. Uma vez num curso de teologia, eu não vou dizer quem é o pastor, ele disse que no nosso respirar, o que sai repleto de informações e Satanás interpreta aquilo ali. Eu digo, foi forte demais isso aí. Rapaz, esse camarada aí... Não é verdade. Agora, quando você fala, quando você gesticula, quando você olha, você não falou, mas você olhou, o inimigo interpretou o seu olhar. Veja aí se tua esposa, se teu pai, se teu filho, se tua mãe não interpreta você no teu olhar, na hora que você se movimenta assim, você não interpreta, ele interpreta, ou ela interpreta. Do mesmo jeito é o inimigo que é o psicólogo dos psicólogos, é o sociólogo dos sociólogos, ele conhece todas as nossas constantes. Então ele sabe aquilo que você quer pelo seu olhar, pelo seu gesto e principalmente... Quando você está sozinho, você revela para ele largamente o que você quer. Às vezes você não revela diante de alguém. Mas quando você está sozinho, você revela quem você é, você revela o que você quer. Aí, o inimigo agora vai trazer a você aquilo que você deseja. E depois você não vai dizer
que eu caí em tentação, que o inimigo, não, você disse que você queria, ele só proporcionou. Aí a mente é quem trabalha no sentido de te levar para aquilo que você quer, ele só coloca os elementos diante de você. E nessa situação, Claudionor, nem precisamente está vazia para ser a oficina do diabo. Não precisa. Dependendo do que ela está ocupada, também se torna alma do diabo. Enquanto o Claudionor falava aqui, eu me lembrei de ter um canal do YouTube, e eu recomendo, um canal chamado Não Me, Claudionor, Linguagem Corporal. É a linguagem silenciosa. Ele já pegou entrevista aí de algumas pessoas famosas, e dizendo uma coisa, e ele é um terapeuta comportamental, é um psicólogo comportamental, e ele disse, olha, fulano ali, inclusive já teve análise dele que já serviu aí para algumas questões jurídicas. E o que é que acontece? Eu, vendo esse canal, me fez refletir justamente sobre isso, o Claudionor está falando. Por quê? Porque não é só a boca que fala. O corpo fala. O corpo fala, não é? Nós temos os sentidos e os instintos. E os sentidos são movidos pelos instintos. Então, o diabo ele não lê o teu pensamento. Mas, dependendo do que você está pensando, seu corpo reage ao seu pensamento. E essa reação o diabo conhece. O Freud ele vai falar dos mecanismos de defesa. A gente esconde, camufla, coloca lá no interior o nosso real desejo, quem nós realmente somos. E aqui eu vou deixar um abraço para minha psicóloga do coração, doutora Renata Assis, lá do povoado do Novo Paraná, aqui Luiz Eduardo Magalhães, que tive a honra de ser professor de escola dominical dela, e ela e a família, o esposo, pessoas extraordinárias, são meus amigos. E a doutora Renata, sempre que a gente precisa, ela tira as nossas dúvidas, é um excelente profissional nesta área. E então minhas vênias a ela, porque eu vou entrar na área dela, né? É bom quando alguém vai entrar na nossa área também. Renata Assis, no Paraná? Escola Renata Assis? Ela mesmo. Então Freud, ele diz que nós escondemos o nosso verdadeiro eu, o nosso interior. Aí nós temos o consciente, o subconsciente e o inconsciente, que é a parte mais profunda. Só que este inconsciente se revela por mecanismos de defesa. Por exemplo, Maciel chega perto de mim com perfume. Aí eu não gosto do perfume de Maciel, mas eu digo, rapaz, que perfume cheiroso. Rapaz, comprou aonde? Vou comprar um desse aí. Beleza, na frente do Maciel fiz um teatro. Aí de repente Maciel chega no local onde eu estou sem eu vê-lo. Quando ele chega por trás de mim, o perfume dele exala. E eu sinto, moço, que trem. Quem é que está com esse negócio fedorento? Quando eu viro é o Maciel. Então, neste sentido, você acaba revelando quem você é. Os mecanismos lá não são tão explícitos dessa forma, mas tem um chamado negação. O camarada nega porque ele queria aquilo ali. Tem um chamado projeção. A pessoa projeta em outro o seu próprio desejo. E assim, você revela aquilo que você é internamente, aquilo que você quer, que é o que Maciel falou, que o corpo também fala, não é somente a mente que fala, somente a boca que fala. Olha que coisa interessante. Então, mente vazia, ela não vai estar vazia de tudo, pode estar cheia de Deus, cheia do homem, cheia do próprio diabo. Mas que a mente vazia sempre tem espaço para alguém colocar alguma coisa dentro dela. Não está na Bíblia, mas é uma verdade. E só um adendo aqui, muito importante. A boca mente, mas o corpo não. É verdade. Inclusive os batimentos cardíacos, quando o camarada vai ver alguém que está... Eu esqueci o nome do testezinho, moço. Quando vai buscar a verdade, o camarada diz com a boca, não, mas o coração... Vamos ao próximo aí, que também não está na Bíblia. O que é, Marcel? Olha, não está na Bíblia, apesar de ser bonito, mas não está escrito: o pouco com Deus é muito. Cara, não está escrito na Bíblia isso. Não está escrito assim. Mas, rapaz... Essa frase, ela, Claudiana, alguém deve ter se inspirado na multiplicação dos pães. Jesus pegou 5 pães, 2 peixes, multiplicou, mas não está escrito. Olha, irmão, está escrito na Bíblia que um pouco com Deus é muito. Não. E não aquela questão do eu com Deus sou maioria? Tem esse também. Não está na Bíblia, mas tem um hino. Mas está no hino. Tem um hino. Mas está no eu hino. Com Deus sou maioria. Eu com Deus sou maioria. É verdade, irmão. É verdade.
Você com Deus, o mundo inteiro não vale nada, o mundo inteiro não aguenta. Você e Deus é maioria, mas não está na Bíblia, só para os irmãos entenderem. Muitas coisas têm surgido por intermédio de hinos, que em parte têm servido até para doutrinação, mas não está na Bíblia. Falando em hino, um dia eu fui pregar numa congregação, nossa, não vou dizer qual. Aí nós temos o costume aqui na Adelém, Assembleia de Deus de Eduardo Magalhães, ter escala de pregadores, e geralmente é reservar 30 a 40 minutos para os pregadores, as pessoas que vão pregar nos cultos, e geralmente antes da palavra coloca alguém para cantar um louvor, né? E na congregação, faz um tempinho já isso. O dirigente disse assim, vamos ouvir o presbítero Maciel, vai pregar e tal, antes vamos ouvir. Cuidado para tu não revelar quem é. Não vou revelar não, estou me segurando para não revelar. Aí, uma pessoa foi cantar um hino. Rapaz, e estava no auge um hino chamado Batalha do Arcanjo. Aí eu vou citar o nome, cantora Damares. O hino é de Damares. O hino é de Damares, Batalha do Arcanjo. E eu tô lá, e os irmãos naquela foice quase se transformando em arcanjo. Né? Por causa do louvor, foi todo. Aí, todo olho fechado aqui, rapaz, meditando, que às vezes Deus traz uma mensagem do louvor para o pregador complementar com o que ele já mentou. Já me aconteceu. Rapaz, aí teve uma partezinha lá que é bem bonita na melodia do hino, para quem já conhece o hino. Deus mandou resposta e tal. Aí diz assim, e ele voltou pro céu. Rapaz, é bonita essa parte, a melodia é linda. Entendeu? Aí, chegou aqui o presbítero Luciano. Não? Apareceu? Ali é pastor da Assembleia de Deus de Sobradinho. Apareceu o Luciano, se não for... Chegou um crente aqui agora. Chegou um crente, rapaz? E a gente acredita? Não, mais um. Mais um. E vestido de amarelo ainda. Vestido de amarelo. Crente atualmente está andando de amarelo, de verde, de azul. Cinza. De branco. Rosa. Vai. Sim. Aí o que é que acontece? Aí eu escutei essa parte lá, ele voltou pro céu. Eu disse, não está escrito na Bíblia. Quem voltou pro céu? Diz que a mensagem do hino é o seguinte, Daniel orou e tal, Deus mandou o anjo, aí o anjo veio, lutou e tal, como ele não passou, ele voltou pro céu e pediu arrego. Não, moço, não aconteceu isso não, ele ficou lá aguardando, pediu apoio, o apoio veio, abriu a porta e ele passou. Aí eu disse pros irmãos, me desculpe pelo hino, eu sei que tinha até crentes aí que estavam emocionados, chorando, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, existem várias classes de anjos mostradas na Bíblia, serafins, querubins, arcanjos. Agora, anjo covarde não tem. Como assim? A Bíblia diz, está escrito, o anjo falou para Daniel, desde o primeiro dia que você propôs a orar, eu fui enviado com resposta, príncipe da peça veio. Inclusive, aí ele dizia, eu fiquei. Está na primeira parte da nossa live e na segunda também. Isso. Desse conteúdo aqui que não está escrito na Bíblia. Aí o anjo disse, e eu fiquei. Eu disse, irmão, leia por favor comigo. Eu fiquei. O anjo não voltou para pedir arrego. E logo quem, moço? Gabriel. Então, logo Gabriel voltasse a entregar a mensagem, moço. Gabriel se esbagaçava, mas entregava a mensagem. Agora o arcanjo veio, porque o arcanjo... Aí o arcanjo veio e botou moral no príncipe da Pérsia, ponto final. Porque a gente é assim, o exército de Deus não tem esse negócio não. E onde chegamos a essa explicação? Justamente porque a frase pouco com Deus é muito, tem sido semeada em alguns hinos, né, que algum desavisado compõe sem ler o texto completo. Tem a questão dos peixinhos e dos pães que foram multiplicados, tem a comida no deserto e tal, mas não está escrito na Bíblia que o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus, para ser bem sincero, sabe aquele negócio lá do óleo, que enquanto tinha vasilha, o óleo estava derramando, traz outro, acabou as vasilhas, aí o óleo secou. Mas não está escrito que o pouco com Deus é muito. Agora eu vou dizer uma coisa que está escrito. Quem é fiel no pouco, sobre o muito é colocado. Pronto. Seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Isso. Vamos para frente. Vamos ao próximo aí. Essa live de hoje vai ser rápida, viu? Live de hoje vai ser rápida, mas nós teremos mais logo. Inclusive, nós estamos em horário de trabalho, eu estou de férias, por isso que estou em horário de trabalho aqui. Se algum servidor, alguém aí da prefeitura depois ver essa live, dizer, olha, Maciel, quarta-feira, dia 23,
Às 17 horas, estava lá fazendo live, eu estou de férias. Isso, bem justificado. E eu estou no escritório. No momento não tem nenhum cliente aqui para atender. E ele é o dono do escritório. Vem cá, Gisele, traz aqui, vem cá, Daniel, vem cá, Daniel. Não, vem cá. Vem cá, Daniel, vem dar um abraço pro tio aqui. Vem cá, vem por ali, Daniel, por aqui, ó. Chegou um personagem aqui, gente. Deixa eu dar um... Vem cá, Daniel, vem cá no tio. Eita, Danielzinho. Vem cá, aqui. Olha lá. Dá um cheiro, tio. Dá um cheiro. Não. Olha, tá na live. Dá um tchau ali, ó. Fala, tia Íria, vó Íria. Ó, fala assim pra vó Íria, faz. Isso, tio Herbert. E quem mais? Tia Daniela? E quem? E Simone? E Simone e os meninos? Como é que é o nome dos meninos? O menino chama Rafael. É, quem mais? É a vovó. E o papai? Papai. Não, fala tchau, papai. Tchau, papai. E a mamãe? Mamãe. Mamãe tá ali? Tá ali. Tchau, você tá melhor? Tchau. O programa ao vivo é assim, tem nada pra Isso. Tá tudo em paz, certo? Muito bem, então vamos ao próximo aqui que é o 33. Quem dar aos pobres, empresta a Deus. Não tá na Bíblia, Marcelo? Papai, não. Se tu tem certeza. Não está escrito assim. Apesar de ser bonitinho. Como é que tá lá em Provérbios 19, 17, então? Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre e ele lhe pagará seu benefício. Mas não está escrito que quem dá ao pobre empresta a Deus. Deus não toma nada de ninguém emprestado, não. Mas quem ao Senhor empresta o que se compadece do pobre. Parece, né? Mas aí está o texto correto para você conhecer. Mas não é a mesma coisa. O texto correto está em Provérbios 19 e 17. Se você ajuda o pobre, Deus haverá de recompensar você. Mas exatamente quem dá ao pobre empresta a Deus não está escrito. Está escrito o contrário. Ao Senhor empresta o que se compadece. Não é dar, é compadecer. É de alguma forma ajudar. E Deus ainda o recompensará. É interessante nós entendermos porque alguém vai pensar por aí que é pegar e dar. Não é assim. Não é o dar por dar. É o dar com empatia. É você se colocar no lugar dele. É você entender a dor dele e você ir lá ajudar. Mesmo que ninguém lhe prometa recompensar, Deus já estará te abençoando. E também, Claudio, enquanto você falava, eu estava aqui, estava procurando algumas coisas aqui, algumas versões que a gente tem aqui, de Bíblias na versão digital. Nem sempre se compadecer quer dizer dar alguma coisa. Não, compadecer pode ser você não aplicar uma punição, compadecer pode ser você ajudar alguém. Por exemplo, chega alguém aqui que precisa urgentemente ir ali na UPA. Você dá uma carona. Dá uma carona. Você leva uma pessoa que não tem condições de pagar, não tem transporte, não tem condições. Aquele caso lá do Bom Samaritano. Do bom samaritano. Perguntar para Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus disse, para aí que eu vou lhe explicar. Ia passando um sacerdote, ia passando um levita, ia passando um samaritano. E tinha um homem que tinha sido assaltado. Os outros passaram de largo, não deram, mas aquele que não era para ter cuidado mesmo, parou, deu socorro, levou o camarada para a estalagem, deixou lá internado e disse, tome isso aqui por enquanto, e o que ele ficar devendo eu pagarei. Aí Jesus perguntou, quem é o próximo? Aí disseram, realmente é esse outro aqui. Então, nesse sentido aí é o fato de fazer sem realmente esperar uma recompensa. Mas não está escrito na Bíblia. Como está escrito na Bíblia, não. Se você quiser alguma coisa não está escrito, é Provérbios 19, 17. E é bom esse esclarecimento, porque eu vi uma vez da boca de um crente, não vou dizer o nome, ele vai assistir essa live. Vai se lembrar. Te cuida. Um crente chegou para o outro assim e disse, seu irmão, estou precisando de um sapato. Fala de sapato com filho seu e tal. Aí disse assim, rapaz, eu vou lhe dar porque eu sei que Deus vai me dar outro melhor. Porque está escrito que não pobre. Não é bem assim não. Essa barganha, não é por aí não, viu, essa gente? Barganha com Deus não rola não. Cuidado. Agora faça o coração e depois você vai ver a recompensa. Né? Cuidado com o que ouve, porque
da maneira errada, pode levar você a entender que pode barganhar com Deus. Não é bem assim. Vamos ao 34 ali. Que 34, a voz do... De novo eu tô com medo da bateria do trem aqui. A voz do povo é a voz de Deus. Não está escrito e não é verdade. Que a voz do povo é a voz de Deus. Vox populi, vox Dei. Veja bem. Tu falou o que? Latim? Latim, rapaz, latim. se você abrir a sua Bíblia em Atos... Rapaz, sabe o que eu me lembrei? João Grilo. De quem, João Grilo? João Grilo. Uma hora que o cara vai puxar João Grilo aqui pra cá. João Grilo e Chicó. Mas vamos lá pra frente. Chicó e João Grilo, logo da Compadecida. Vamos pra frente. Enterra cachorro em latim. Em Atos 12, 22 tem um negócio parecido. Maria Jesus está por ali, Deus te abençoe. Em Atos 12 e 22 tem um negócio parecido. O que foi que aconteceu lá? Lá um determinado personagem falou e tinha um cordão de puxa-saco do lado. Tu já ouviu falar do cordão de puxa-saco? Uhum. Tinha um cordão de puxa-saco do lado. Aí o camarada falou e alguém logo exclamou: voz de Deus e não voz de homem. É a expressão mais próxima que nós temos do voz do povo é a voz de Deus, porque não está escrito na Bíblia. Nem sempre a voz do povo é a voz de Deus. Se fosse, crucifica-o. Seria a voz de quem? De Deus. Seria de Deus. Né? Mas não é. Embora estava no plano a crucificação, mas não é. Exatamente, é a voz do povo e o povo é que vai arcar por isso, tanto que está escrito. Eles disseram: que o seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. E eu tenho um livro chamado Holocausto, que o livro mostra que o que eles passaram lá é consequência do que eles disseram naquele dia. Eu tenho outro livro que diz bem assim: o custo de uma expressão impensada. E quantas vezes o povo clamou? Por exemplo, nós temos lá no Antigo Testamento a escolha de Saul. A escolha de Saul foi a escolha do povo. Por isso que Davi é o homem segundo o coração de Deus, porque quem escolheu Davi não foi o povo. Samuel foi lá e Samuel disse: não, já vi o rei. Aí Deus disse: Samuel, você está olhando conforme todos olham, você está olhando por fora. Eu vejo por dentro. Então Davi é o homem, o rei segundo o coração de Deus. Eu vou mais atrás, Claudionor. Eu vou mais atrás. Sobre essa questão da escolha de Saul e Davi. O povo vivia sobre o regime de juízes. Certo. Havia ali a teocracia e tinha o juiz, e o sacerdote e tal, que liderava o povo. Chega um dado momento que o povo diz assim: olha, nós queremos um rei. Porque as outras nações ao redor tem rei. Tem seus que reis. Manda, reis e tal. E é bonito, o cara sair com um estandarte na frente. Aí diz: e nós não temos rei. Um rei alto, um rei que nos representa. Aí pronto, no meio dele tinha o filho de Quis, Saul. Aí eles disseram: olha, queremos um rei. Samuel vai questionar com Deus e diz: Deus, estão me rejeitando. Aí Deus disse: ô Samuel, eles não estão rejeitando vocês, eles estão rejeitando a mim. Então, se a voz do povo fosse a voz de Deus, que o regime teocrático sempre foi o plano de Deus, se a voz do povo fosse a voz de Deus, ele tinha dito: não, eles estão certos. Se a voz do povo fosse a voz de Deus, a escolha de Matias teria sido correta. E não foi. Pelo contrário, mataram o ministério do irmão Matias. A gente só vê ele sendo escolhido lá em Atos e não vê mais. Para onde Matias foi parar? Aí depois Deus chega lá para Ananias, que até o pastor Ivan chamou ele de profeta Ananias. Eu achei interessante aquilo ali. Deus chega lá para Ananias e diz bem assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, se referindo a Saulo de Tarso. Então, categoricamente, a voz do povo não é a voz de Deus e não está escrito na Bíblia que a voz do povo é a voz de Deus. O regime de Deus é o regime teocrático. Deus sempre levanta homens e mulheres para estarem diante do seu povo, dirigindo o seu povo. Compreendido? Eu posso Irmã Irani Gonçalves, um abraço a meu xará, irmão Claudionor. Vou registrar aqui o ato da irmã Irani, que eu achei muito bonito. Irmã Irani resolveu evangelizar, o que muita gente não está fazendo por aí. E fez cartas. Cartas para presidiários. Evangelizar hospitais, evangelizar presídios, etc.
teve um probleminha lá no presídio, mas ela foi até o presídio para levar essas cartas. Irmã Irani, às vezes não é a consumação da coisa, a concretização que gera a obra realizada. Deus te abençoe, a recompensa virá, viu? Em algum momento essa história vai surgir, em algum momento da reunião lá do Conselho de Segurança, lá em Barreiras, vão pensar nisso aí e espere, de repente a senhora vai receber uma ligação, se seu contato ficou lá, para dizer, volte. Parabéns pela iniciativa, Deus te abençoe. Não está escrito que a voz do povo é a voz de Deus. Qual é o próximo aí? Não está escrito que o diabo é adversário de Deus, isso já... E ele é adversário de quem, bati irmão? nessa tecla e para isso aí. Ele não é adversário de Deus. Irmãos, o diabo não passa de uma criatura, irmãos. Tem gente que acha, Claudino, que o diabo é um Deus que foi destronado. O diabo, irmão, na mitologia grega, ele vai até o Olimpo. O diabo ali seria o Hades, ele vai até o Olimpo. Não tem nada a ver, irmão. O diabo, ele é um anjo caído. Isso, um anjo. Ele é um anjo caído, ele foi expulso do céu. Ele vive nos ares. Ele não compete. Basta ver que Jesus chegou lá no templo, isso foi no templo. Quando Jesus entra no templo, um endemoniado grita, já vieste nos atormentar antes da hora, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. Não existe essa competência. Aqui na entrada da... Inclusive naquela avenida lá do João Nilton, lá do Jeová Jiré. Ó, faz propaganda pro Jeová Jiré. ACM, Antônio Carlos Magalhães. Tinha uma placa lá onde tinha duas mãos assim, ó. A de Jesus e a do diabo. Não existe, irmãos. Não existe. Agora, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, o que é que diz, Claudino? Diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, ele é adversário da irmã Irani, ele é adversário teu, ele é adversário meu, ele é adversário de todo aquele que se coloca diante da obra de Deus para trabalhar. Ele é adversário, é contra este que ele vai. Tem até um livro aí interessante que diz, por que caem os valentes? Isso. Por que caem os valentes? Agora é diabo, vosso adversário. Aí o texto continua, anda em derredor, não ao redor, é derredor. Ele anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Diabo, vosso adversário. Ele é adversário teu, você que me ouve, ele é teu adversário. Mas de Deus não, de Jesus em hipótese alguma. Agora eu vou te dizer uma coisa forte. Abra a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, capítulo 6, versículos 2 e 3. 1 Coríntios 6, versículos 2 e 3. Depois abra lá em Apocalipse, capítulo 20. Em Coríntios 2 e 3, num diz que julgaremos o mundo, no outro diz que julgaremos os anjos. Entra o diabo. E quando você vai lá para Apocalipse, estava diante do trono branco, grandes e pequenos. A melhor interpretação é que pequenos são os homens, porque foram feitos um pouco menores que os anjos, e grandes são os anjos, incluindo Satanás. Logo, ponha na mente, o diabo não é adversário de Deus. O diabo é nosso adversário. É ou não é? Isso. E até pela palavra adversário, estava dando uma pesquisada aqui só para confirmar, o que é um adversário? É alguém que compete. É alguém que compete que contra, é um oponente, né? Alguém que está... O diabo, ele não está lutando contra Deus, ele luta contra nós. Ele Tranquilo? luta contra nós. É isso aí, é preciso que os irmãos compreendam. Aí quando você for orar, irmãos, quando você for orar, quando você for pedir um milagre, quando você estiver passando... O diabo é nosso adversário, não é de Deus. Ponto final. Uma vez expulsei um demônio lá em Barreiras. Eu morava lá na rua Eudo Castro. E num dado momento lá, na hora do almoço, uma moça ficou endemoniada lá e antes de almoçar, o tiragosto foi expulsar um demônio. E quando a irmã Jael leu, eu acho que foi o Salmo 32, que é o Salmo de Confissão de Pecados, a irmã manifestou mesmo lá, o diabo manifestou na vida da irmã, sai em nome de Jesus, você é derrotado, Jesus já venceu na cruz, sai em nome de Jesus. O nome de Jesus fez com que ele fosse embora. Ponto final. Só o nome de Jesus. Está escrito em Hebreus. Nenhum outro nome há. Não, isso aí está escrito em Atos. Dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Em Hebreus está escrito que o nome dele é superior a todo nome, pois Deus nunca disse a nenhum outro anjo ou qualquer que seja,
senta-te à minha direita. Fechou? Então o diabo não é adversário de Deus, é nosso adversário. Então, Só para reforçar aqui, eu vou lá para Apocalipse. A gente já está terminando, está no 36, só falta mais um, depois do 36. 37. Apocalipse, capítulo 13 em diante, vai falar sobre a ação do anticristo, do falso profeta, e o diabo vai ser preso. Depois o diabo vai ser solto. Isso está no capítulo 20, né, de Apocalipse. Diz que quando o diabo ele for solto, ele vai arrebanhar pessoas dos 4 cantos da terra para lutar uma grande guerra contra Cristo, que é o Gog e Magog. Batalha de Gog e Magog. Eu lhe pergunto, o diabo vem para lutar na guerra? Não, ele vai arrebanhar pessoas. Sim, sim. Se ele fosse adversário, ele ia estar lá na guerra. Por que ele não vai? Porque ele já sabe que ele já foi vencido na cruz. Compreendido, gente? Compreendido? Então ele é nosso adversário. Nosso adversário, não de Deus. O penúltimo aí de hoje, que nós certamente teremos mais, é que tiveram alguns que nós trocamos via rede social, mas não está registrado aqui. É o texto que diz: subirei mais alto do que o Altíssimo, e lá eu subirei acima do Altíssimo. Gente, não está escrito isso, gente. Essa passagem fala sobre Lúcifer, né? Lúcifer. Até porque Satanás não tem noção do que existe acima do Altíssimo. Satanás está aqui, o Altíssimo está lá. Ele disse daqui, apontou para lá e disse: subirei, farei o meu trono. Mas não foi esse o texto. O texto diz assim, Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Vai, Marcelo. Diz assim: como caíste desde os céus, né? Ó Lúcifer, filho da alva, em outra tradução da estrela da manhã. Estrela da manhã. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas nações. Inclusive Lúcifer seria um título e não propriamente o nome. Anjo de luz. Né? E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Então ele não estava lá. Eu subirei. Estou aqui embaixo, eu subirei. Acima das estrelas de Deus. Isso aqui é campanha política, viu? É? Ele conseguiu levar 1/3 dos anjos do céu com esse H aqui, com esse argumento aqui. Eu subirei acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono. Exaltarei das estrelas. Deus está no infinitude. Abaixo de Deus tem as estrelas. Abaixo de Deus tem as estrelas e ele está lá embaixo. E no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então ele está olhando daqui, como que ele está vendo o Altíssimo lá, e disse: olha, eu vou passar daquelas nuvens, eu vou passar daquele monte, eu vou passar daquelas nuvens, eu vou passar daquelas estrelas. Aí lá em cima tem o trono. Daquele lado eu vou estabelecer o meu trono e vou ser semelhante. Agora, isso revela que ele mesmo, uma coisa que nós dizemos muito interessante é que a única coisa que Deus não vê é outro Deus. Deus não vê outro Deus. Não tem igual. Então, a expressão de que subirei acima do Altíssimo, ou mais alto que o Altíssimo, não existe. Tem pregador que parece que encontrou um lugar mais alto que lá, né? O pregador coloca Satanás como adversário de Deus, coloca ele acima do Altíssimo, coloca Jesus indo para o inferno. Jesus nunca foi no inferno. Jesus nunca foi no inferno, apesar de ter pregado os espíritos em cadeia. Espíritos em cadeia é uma expressão que deve ser compreendida. E como também Satanás não é concorrente de Deus, não é adversário de Deus, e também não tem condição de saber o que tem acima do Altíssimo, porque não tem nada acima do Altíssimo. O Altíssimo é o topo. Então, é um negócio complicado. Vê a última aí. Olha, em último lugar, encerrando essa live, né? Não está escrito na Bíblia. E aqui a gente também encerra esse estudo, né, Claudio? Essa já é a terceira live. Encerra agora, porque eu acho que vai ter uma quarta parte, é o jeito. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você prestou atenção até agora? Redobre agora a sua atenção. Buscai primeiro o reino de Deus. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Não está escrito. Todas as outras coisas. Busca o reino de Deus e as outras coisas. Eu quero faculdade, busca o reino de Deus, você vai ter faculdade. Eu quero viagens, busca o reino de Deus, você vai ter viagens. Eu quero riqueza, busca o reino de Deus.
todas as outras coisas, eu quero fama, eu quero nome, eu quero... Não está escrito isso. Gente. Nunca foi escrito isso na Bíblia. Para a gente entender melhor isso aqui, orando para a bateria não arriar ali do celular, o contexto, a gente tem que entender o contexto desse versículo. Claudionor, o que Jesus está falando aqui? Sobre a solicitude da vida. Sobre o bebê, que o pessoal estava preocupado. Jesus disse, calma, vocês não precisam ficar preocupados com isso. Olha para ali, moço, para aquelas aves ali, olha lá como é que olha as árvores também. Não tecem, não plantam, não colhem, não tecem, não fiam. E mesmo assim, nem Salomão se vestiu igual era, que ele costuma muito. Marcel tem um sapato bonito, né? Quando eu olho assim, eu digo, rapaz, nem Salomão, viu? Então, nem Salomão teve uma roupa daquela. Quanto mais vós, se Deus cuida, Jesus está dizendo, da árvore, da ave, a árvore que só serve para virar madeira, moço. Deus não vai cuidar de vós? Da planta que hoje está viva, amanhã está morta, pisada pelos homens. Então, falando dessa solicitude, aí... Na solicitude da vida, Jesus falou, não se preocupe com o que vai vestir, não se preocupe com o que vai comer, não se preocupe com o dia de amanhã, porém, busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça. Se preocupe com o reino de Deus e sua justiça. Você está no reino de Deus, então agora seja justo. Porque aí a justiça do reino é para outra live. Tem muita gente aí sendo injusto. Aí Jesus completa, e todas estas quais? Beber, vestir, calçar, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Estas. Se você observar, Deus questiona a Jó. Jó, tu estavas aonde? Quando a cabra montês deu cria. Se tu conheces alguma coisa, como é que funciona a organização onde todos os animais têm comida? Eu estou acompanhando uma série não lembro se é Netflix, sobre baleias. É incrível, irmãos, o quanto as baleias comem por dia, quilos e mais quilos de peixes, que ninguém sabe explicar como é que aqueles peixes estão naquele local. E os peixes comem alguma coisa que ninguém sabe explicar de onde vem essa alguma coisa, de sorte que o ecossistema está totalmente organizado, onde tem comida para baleia, tem comida para o golfinho, tem comida para o tubarão, tem comida para todos eles. Aí você sai da água e você tem uma gama de animais espalhados por aí, onde todos eles, dentro do seu sistema alimentar, têm comida. E Deus não vai cuidar da gente? Ele disse, olha, os filhos dos leões pedem comida. Eu dou. Ó, Eliette está ali. Pai do Senhor Eliette, tudo bem? Deus te abençoe. Pai do Senhor Eliette. Então, Jesus... Eliette é baluarte, patrimônio da igreja do Florarlé. Mas Eliette? Poxa lá. Onde foi a congregação por vários tempos por lá? Sim, rapaz, como é que você vai Eliette. Porque eu não lembrava do sobrenome. Oxi. Eliette Araújo. Aí, mulher, tá esquecendo das ovelhas só. Dá um puxão de orelha depois. Então, todas estas, não é essas. Todas as outras coisas, né? Todas as coisas serão acrescentadas. Ou seja, não está escrito que todas as outras coisas. Ou seja, tudo que você achar que precisa, Deus vai dar. Não. Aqui, ó, o comer, o vestir, o beber. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E essas coisas, quais? Comer, vestir e beber. Será acrescentado. Mateus 26, versículo 25. Por isso vos digo. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Aí depois diz, busque primeiro o reino de Deus e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Certinho? Gente, por hoje é só. Nós encerramos a live aqui agora do que não está escrito na Bíblia, mas tem outros aí que já estão sendo anotados. Não é que a gente fica olhando a pregação dos outros, não. Tá até para... É que às vezes surge e eu gosto muito de alguém falando e conferindo na Bíblia aqui. Outro dia eu estava numa congregação, eu não vou dizer quem também,
Mas o irmão disse que se você fizer o bem a alguém, você vai ser batizado com o Espírito Santo. Porque está escrito, Tá? brasas vivas ajuntará sobre a cabeça. Misericórdia. Eu não quero, não. E o negócio Brasa lá, na minha cabeça, não. e o negócio lá é que as brasas vivas é a consciência. Se você fizer o bem a quem te fez o mal. O cara te fez o mal, você lhe faz o bem, você vai amontoar brasas sobre a cabeça dele. Consciência vai pesar. É isto. Então a gente precisa aprender a interpretar o texto bíblico e cuidar dele com detalhe. Tem outras coisas que viram aí. Sabe o que eu me lembrei? Ah, Basado com fogo. batizado com... Ixi! Gente, Pai do Senhor, Pai, Senhor. Deus abençoe a todos. Compartilhe, curta, se inscreva no nosso canal. Comente. Nós estamos só abençoando o Reino de Deus. E creio que nos próximos dias nós vamos trazer para os irmãos estudos completos sobre temas. Vamos desenvolver temas inteiros. Nesta dinâmica aqui, conversando, etc. E vamos fazer sábado o comentário. Da EBD, sim, da EBD. Sábado? Da EBD, vamos sim. Sexta-feira começa o Com Madeleine lá no 4 Estações Hall. Você está convidado. E sábado, querendo Deus, nós vamos achar um espaço aí para fazermos o comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que a escola no domingo será lá no 4 Estações e começará às 8h30. Isso. E você é nosso convidado, entrada franca, obviamente, vá de máscara, estaremos respeitando. Não todas as aglomerem. restrições. Isso. Viu? Deus abençoe. Pai do Senhor, fiquem todos com Deus. Até a próxima.